Porta-estandarte invicto dos monges na vanguarda, a todos, Pai bendito, na tua prece guarda, com ela é que has vencido do mero a tentação, e agora destemido a ira do leão, o mundo todo é visto num raio de luz pura, a mente posta em Cristo domina a criatura no céu que não recebe quem tanto aqui brilhou, e o humilde não percebe a fama que espalhou. No reino teu celeste, tu des, ó Pai, chegar àqueles a quem destes o mundo desprezar, ao Pai que gera o Filho, gerado por ninguém, ao Filho e ao Paráclito, louvor igual. Amém. Nosso Pai São Bento, rogai por nós e pela nossa Igreja. Queridos amigos e amigas do meu canal no YouTube, hoje é dia de nosso Pai São Bento, 11 de julho. Então, nada melhor do que iniciarmos já nas primeiras horas deste dia esta grande homenagem ao Pai dos monges do Ocidente, que soube transpor as riquezas do Evangelho para a sua santa regra, que inclusive é um livro tão precioso que foi colocado junto da Bíblia no Concílio Vaticano II. E a gente sabe que a vida monástica, que foi instituída, regularizada por São Bento, ele, através da regra, mostrou como nós podemos viver o Evangelho na prática. Inclusive que o início da sua regra, ele chama todos nós de filhos. Quem quer que seja que, empunhando as armas da obediência, queira seguir Jesus Cristo. A obediência é o que nos faz ser seguidores de Jesus, junto com a humildade, junto com o silêncio contemplativo, junto com a oração. Esses são os pontos fundamentais da regra de São Bento. Ele, inclusive, dedica capítulos muito centralizados nesse aspecto, porque nosso Pai São Bento, ele coloca no centro da sua regra a figura de Cristo. Ela é totalmente cristocêntrica, tanto que ele diz que no mosteiro, o abade, o pai do mosteiro, faz às vezes do Cristo, porque a função dele é a mais sublime, porque ele conduz almas para Deus. Esta é a sublime função do abade, que quer dizer pai, conduzir todos os monges para Deus. Por isso que ele entrega os cargos a outros monges, como o cargo de celereiro, de ecônomo,
como cargo de diretor de escola, como mestre de noviço, rouparia, enfermaria, sacristia, para poder lhe fazer o ofício mais nobre, conduzir os irmãos para Deus. Por isso que São Bento dedica 2 capítulos da Santa Regra ao abade, o capítulo 2 e o capítulo 64, porque ele faz as vezes do Cristo. Nós, monges, vemos no abade e nos nossos superiores o próprio Cristo obediente. Por isso que nós obedecemos sem murmurar. São Bento diz isso. Quem obedece murmurando já perdeu todo o mérito. E o que nos motiva a obedecer é Jesus obediente. A gente lembra logo daquele canto de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Sendo de condição divina, não se igualou a Deus, mas se humilhou e se fez obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Porque foi obediente, Deus o exaltou. Então é nesta obediência, nesta escola do serviço do Senhor, nessa escola de obediência que nós entramos para militar sobre o verdadeiro Rei, que é Jesus Cristo. São Bento também traz um capítulo importante sobre a humildade, e é o que Jesus mais ensina. Os grandes modelos de humildade, São Bento tinha muito isso no coração. É Jesus e Maria. Jesus diz: eu não vim ser servido, eu vim para servir. O maior é aquele que serve. No mosteiro, nós servimos a mesa, nós servimos a enfermaria, nós servimos os pobres, nós servimos os fracos. E em todos estes, São Bento manda ver a pessoa de Cristo. E Nossa Senhora também se fez humilde. Aliás, a resposta que ela dá ao anjo é esta: eu sou a escrava do Senhor, eu sou a serva do Senhor. Outro capítulo interessante, bem aqui do São Bento, o capítulo 6, é o capítulo do silêncio. Não é o silêncio obsequioso ou por medo. O silêncio não significa fechar a boca, significa ser discreto. Ouvir, rezar e calar. Falar palavras que edifiquem na hora certa, com a pessoa certa, para evitar fofocas e para evitar a murmuração que divide a comunidade. E aonde há divisão, Deus não está. Jesus só está onde há amor e caridade. Por isso que o penúltimo capítulo da regra de São Bento, que é o capítulo 72, que justamente diz do bom zelo que os irmãos devem ter. São Bento nos ensina isso. O bom zelo, há 2 zelos, um zelo mau, que separa de Deus e conduz ao inferno e conduz às trevas, e um zelo bom, que faz que a gente chegue a Deus e se iguale a Jesus Cristo. São Bento diz que nós devemos exercer este zelo bom com amor ferventíssimo. Ele usa 2 vezes palavras no superlativo absoluto sintético, porque ele diz que nós devemos conviver tolerando as faltas uns dos outros, pacientissimamente. Ele torna o adjetivo paciente em um advérbio e ainda coloca no grau superlativo absoluto sintético. Pacientissimamente as fraquezas, quer do corpo, quer do caráter, para que o Senhor nos conduza juntos, abade e comunidade, e todos aqueles, a regra de São Bento é para todos aqueles que querem seguir Jesus Cristo, pobre, casto, obediente, humilde, orante, discreto. O maior exemplo de discrição é a Virgem Maria, que guardava tudo no seu coração. Outro capítulo interessante de nosso pai São Bento, e que eu gosto muito, os capítulos que ele trata da oração.
A liturgia das horas que nós temos hoje, ela é inspirada em nosso Pai São Bento, que ele se apoia no Salmo para dizer que a gente tem que rezar sem cessar, dia e noite, louvado seja o nome do Senhor. E o Salmo 112, do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele propõe como fazer as vigílias noturnas, como fazer as laudes, o ofício do louvor matinal, que lembra a ressurreição, como fazer aquelas horas menores, até essas 9 horas, que lembra Pentecostes, a sexta ao meio-dia, que lembra a sua crucifixão e a hora que ele teve sede, que é a sede de amor, a sede de perdão, e as 3 horas que é a noa, que lembra o sacrifício maior, onde ele morre de amor por nós. Depois ao pôr do sol, que lembra a instituição da Eucaristia, que lembra a sepultura de Jesus e que nós chamamos a oração de vésperas. E finalmente as completas, que completa o dia litúrgico. E ele faz tudo isso entre os capítulos 8 e o 20, porque ele fala da reverência da oração. E na oração nós unimos a nossa voz à voz dos anjos. Cada vez que os monges rezam no coro, cantam, não só com a voz, um blá blá blá, mas com o coração e a mente. A oração é perfeita porque nossa voz se une à voz dos anjos. E também São Bento tem um capítulo dedicado aos enfermos, um capítulo dedicado aos porteiros, mas todos os capítulos da Santa Regra convergem para Jesus Cristo. Tanto que o capítulo 72, que é o penúltimo, São Bento diz assim: temam a Deus com amor. Então Deus é o centro. Amem o seu abade. O abade é aquele que representa Cristo. E nós devemos obedecer sem murmurar, como Jesus Cristo obedeceu. Então, amem o seu abade com sincera e humilde caridade. E nada absolutamente anteponham a Cristo, que nos conduza juntos. Então, a regra de São Bento tira toda a perspectiva individualista. Quem é egocêntrico e individualista não segue São Bento, não segue Jesus Cristo, nem segue o Evangelho. E, finalmente, no capítulo 73, que é o último capítulo, onde São Bento mostra toda a sua humildade, dizendo que a regra é só um início do processo de santidade. Então, o título é de que nem toda a observância da justiça se acha estabelecida nesta regra. Então, é o último versículo da regra. Tu, pois, quem quer que sejas, que te apressas para a pátria celeste, realiza com o auxílio de Cristo esta mínima regra de iniciação aqui escrita. E então, por fim, chegarás com a proteção de Deus aos maiores cumes da doutrina e das virtudes de que falamos acima. E termina a regra, mas sempre com a proteção de Deus. E hoje, São Bento é tão conhecido, as pessoas usam a medalha de São Bento, porque São Bento fez aquele milagre, do cálice que ele abençoou, o cálice envenenado, e ele também nos livra dos bichos peçonhentos, e aquela medalha do exorcismo, que todo mundo usa, às vezes sem nem entender. A tradução do latim quer dizer assim: a cruz do patriarca São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. E quem usar a medalha de São Bento já sabe que à frente da medalha é onde está a cruz de São Bento. A imagem de São Bento é o verso da medalha, é para ficar para trás. Então esta é a nossa homenagem a todos os filhos de São Bento. E pela intercessão dele, nós vamos concluir com uma bênção e cantando uma música muito linda, que eu só sei um pedacinho, que é de uma irmã beneditina missionária, que chama São Bento de Pai Querido, as irmãs beneditinas missionárias de Tutsi. Ó São Bento, Pai querido,
grande amigo do Senhor, escutai nossos pedidos, sede nosso protetor. Sempre ouviu a humilde voz, ó São Bento, rogai por nós. Sempre ouviu a humilde voz, ó São Bento, rogai por nós. Eu também queria agradecer ao Dom André, que me deu de presente esse São Bento, na época que ele era prior de Brasília. E também eu queria dizer que o grande lema de São Bento é ora et labora, oração e trabalho. Se a gente faz isso, a gente se santifica e não fica ocioso, porque São Bento diz que a ociosidade é inimiga da alma. A ociosidade é que dá tristeza, que dá depressão, que dá vontade de falar dos outros, que dá amargura. Então vamos fazer dos nossos dias momentos de oração de qualidade, não de carga horária, mas oração de qualidade e de trabalho para se manter, como nós trabalhamos para nos manter. São Bento diz que os verdadeiros monges são aqueles que vivem do trabalho de suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nosso Pai São Bento, Deus, nosso Pai, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia de São Bento, nesse 11 de julho de 2020, para todos e todas, para todos os meus irmãos beneditinos, para o meu abade, Dom Luiz Pedro, do Mosteiro de Olinda, todos os abades e priores e comunidades, e que a gente possa chegar juntos à vida eterna. E lembrando o CCC desse canal de Dom Bruno. O CCC de Dom Bruno significa curtir, comentar e compartilhar. Obrigado.